Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente atraem atenção, sem esforço, sem precisar falar alto, sem tentar impressionar, sem correr atrás de validação? Enquanto outras fazem de tudo para serem notadas e ainda assim são ignoradas. Por que isso acontece? Talvez você já tenha se perguntado isso ao entrar em um ambiente novo ou ao ver alguém sendo naturalmente respeitado, ouvido, admirado, mesmo sem dizer quase nada. E no fundo, uma dúvida silenciosa surge. O que essa pessoa tem que eu não tenho? A verdade é que a atração não tem a ver com aparência, nem com status. Tem a ver com comportamentos silenciosos, hábitos internos, atitudes que poucas pessoas percebem, mas que todo mundo sente. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. Hoje, você vai entender 5 hábitos poderosos que tornam qualquer pessoa naturalmente mais atraente, não de forma superficial, mas de um jeito profundo, quase magnético. Hábitos que vêm diretamente de princípios do estoicismo, de pensadores como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, que já entendiam há séculos que o verdadeiro poder de uma pessoa está na forma como ela se comporta, principalmente quando ninguém está olhando. E o mais importante, você pode começar a aplicar isso hoje, porque não se trata de mudar quem você é, mas de eliminar o que está enfraquecendo a sua presença. Então continua comigo até o final, porque um desses hábitos, se você realmente aplicar, pode mudar completamente a forma como as pessoas te enxergam. E mais importante ainda, como você se enxerga. E antes da gente começar, eu quero te fazer um convite simples. Comenta aqui embaixo a frase "Eu escolho evoluir em silêncio". Não é sobre mostrar para os outros, é sobre marcar um compromisso com você mesmo. Agora, presta atenção nisso. Você não precisa correr atrás de atenção quando aprende a se tornar alguém que naturalmente merece. Hábito número 1. O poder do silêncio. Quem não precisa provar nada. Você sente que precisa explicar demais quem você é, para que as pessoas te valorizem? Já aconteceu de você entrar em uma conversa e, quase sem perceber, começar a falar demais, tentar justificar suas escolhas, provar seu valor, como se estivesse buscando aceitação o tempo todo? Agora imagina a cena contrária. Uma pessoa entra no ambiente, observa mais do que fala, responde com calma, não se apressa para impressionar ninguém, e ainda assim todos olham para ela com respeito. Por quê? O estoicismo ensina algo poderoso aqui. Quem domina o próprio silêncio, domina a própria presença. Marco Aurélio já refletia que a maioria das pessoas fala para ser validada, enquanto poucos escolhem o silêncio como forma de força. E o silêncio aqui não é timidez, não é insegurança, é controle. Porque quem sabe quem é, não sente necessidade de anunciar isso o tempo todo. Pensa em um lago calmo. Quando a água está agitada, você não consegue ver nada. Tudo parece confuso, distorcido. Mas quando ela está em silêncio, parada, profunda, você enxerga até o fundo. Assim também é a mente de alguém que não precisa provar nada. Existe uma clareza, uma presença, uma firmeza silenciosa que naturalmente atrai. E o mais interessante, as pessoas sentem isso, mesmo sem saber explicar. Enquanto muitos tentam preencher o espaço com palavras, quem domina o silêncio cria peso em cada frase. E isso muda completamente a forma como você é percebido. Você deixa de ser alguém que busca a atenção e passa a ser alguém que desperta a atenção. Internamente, algo também muda. Você começa a sentir menos ansiedade social, menos necessidade de agradar, menos medo de julgamento. Existe uma calma diferente, quase como se você finalmente estivesse no controle de si mesmo. E na prática, como aplicar isso? Da próxima vez que estiver em uma conversa, experimente algo simples, ouça mais do que fala. Antes de responder, faça uma pequena pausa. Não interrompa, não tente completar o raciocínio do outro. E quando falar, seja direto, sem exageros, sem necessidade de impressionar, apenas verdadeiro. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca por um motivo, mas poucos realmente vivem isso. E quando você começa a viver, algo muda. Porque no mundo onde todos querem ser ouvidos, quem sabe ouvir se torna inesquecível. E no meio do ruído constante, o silêncio certo se torna irresistível. Hábito número 2. Autocontrole emocional. A verdadeira força invisível. Você já perdeu o controle em um momento e depois percebeu que isso diminuiu você diante dos outros?
Talvez tenha sido uma resposta impulsiva, uma discussão, uma reação exagerada e, no calor do momento, parecia justificável. Mas depois veio o silêncio e, junto com ele, aquela sensação incômoda. Eu poderia ter lidado melhor com isso. Agora pense em alguém que passa pela mesma situação, é provocado, contrariado, até desrespeitado, e mesmo assim permanece calmo, sem explodir, sem revidar na mesma moeda, sem perder a postura. O que essa pessoa transmite? Fraqueza ou poder? O estoicismo é direto nisso. Não é o que acontece com você que define sua força, mas como você responde. Epicteto ensinava que existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. E a reação dos outros nunca esteve, mas a sua resposta sempre esteve. A maioria das pessoas vive como uma folha ao vento. Qualquer opinião, qualquer crítica, qualquer provocação já é suficiente para tirá-las do eixo. Mas quem desenvolve autocontrole emocional se torna como uma rocha. O vento bate, a tempestade vem, mas ela permanece. Agora imagina isso na prática. Alguém tenta te provocar, esperando uma reação, esperando que você perca o controle, que você se rebaixe ao nível dela. E você simplesmente não entrega isso. Você observa, respira e escolhe não reagir impulsivamente. Isso quebra expectativas, isso desarma o outro. E mais do que isso gera respeito imediato. Porque poucas coisas são tão atraentes quanto alguém que não pode ser manipulado emocionalmente. Sêneca dizia que quem é dominado pela raiva perde o controle da própria vida. E a verdade é simples. Se alguém consegue controlar suas emoções, essa pessoa, de certa forma, está controlando você. Mas quando você domina isso, você se torna livre. Internamente, algo muda profundamente. Você deixa de viver em estado de alerta constante para viver em estado de consciência. Você não reage. Você escolhe. E isso traz uma sensação de poder silencioso, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. E como aplicar isso no dia a dia? Comece percebendo seus gatilhos, o que te irrita, o que te tira do sério rápido demais. Quando isso acontecer, não responda na hora. Crie um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. Respire, observe e então, escolha agir com consciência. No começo, vai parecer difícil, mas com o tempo, isso se torna natural. E quando se torna natural, você percebe algo transformador. Não são mais as situações que controlam você. É você que decide como viver cada uma delas. E nesse ponto, sua presença muda. Porque pessoas emocionalmente instáveis geram desgaste, mas pessoas emocionalmente firmes geram admiração. E no fim, o verdadeiro poder não está em reagir, está em permanecer no controle, mesmo quando tudo ao redor tenta tirar isso de você. Hábito número 3. Cuidar de si mesmo como prioridade, não como opção. Você tem se tratado como alguém que realmente importa, ou apenas como alguém que vive apagando incêndios na própria vida? Pensa na sua rotina por um instante. Você acorda, já pega o celular, responde mensagens, resolve problemas, atende demandas e quando percebe, o dia acabou. E você? Ficou para depois, de novo. Agora observa algo curioso. As pessoas que mais chamam atenção, que mais despertam admiração, raramente são aquelas que vivem para os outros o tempo inteiro. Elas têm algo em comum. Elas se tratam como prioridade. E não, isso não é egoísmo, isso é consciência. O estoicismo sempre reforçou isso. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, separava momentos para cuidar da própria mente, refletir, se organizar internamente. Porque ele entendia algo que muita gente ignora. Quem não cuida de si, inevitavelmente perde o controle da própria vida. Agora deixa eu te perguntar, como você espera ser valorizado, se nem você se valoriza? Cuidar de si mesmo vai muito além de aparência. É sobre disciplina. É sobre cumprir o que você promete para si. É sobre organizar sua vida, seu corpo, sua mente, seu ambiente. Pensa em um jardim. Se você não cuida, não rega, não poda, o que cresce ali? Bagunça, excesso, desordem. Mas quando você cuida, com constância, mesmo que pouco por dia, o ambiente se transforma. Assim também é você. Quando você começa a se cuidar, algo muda na sua energia. Você anda diferente. Você se posiciona diferente. Você se respeita mais.
E isso, inevitavelmente, muda a forma como os outros te veem, porque as pessoas percebem quando alguém se trata bem. Percebem quando alguém tem disciplina, quando alguém não aceita qualquer coisa, quando alguém não se abandona. E isso gera algo poderoso: valor percebido. Nicolau Maquiavel já observava que as pessoas respeitam mais quem demonstra firmeza e consistência do que quem tenta agradar o tempo todo. E isso começa de dentro. Internamente, o impacto é profundo. Você para de se sentir perdido, para se sentir no controle, para de viver no automático, para viver com intenção. E aos poucos, nasce uma confiança silenciosa. Não aquela confiança baseada em opinião externa, mas aquela que vem de saber que você está fazendo o que precisa ser feito. E na prática, como aplicar isso? Comece pequeno. Arrume seu ambiente. Cuide do seu corpo. Estabeleça horários. Cumpra pequenas promessas diárias. Não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. Porque cada pequena ação de autocuidado é uma mensagem que você envia para si mesmo. Eu me levo a sério. E quando você começa a se levar a sério, o mundo ao seu redor faz o mesmo. No fim, pessoas não são atraídas por quem se negligencia. Elas são atraídas por quem demonstra todos os dias que sabe cuidar da própria vida com disciplina e respeito. Hábito número 4. Presença verdadeira. Estar inteiro no momento. Você já conversou com alguém que estava ali fisicamente, mas parecia distante? Ela até respondia, mas sem atenção, sem profundidade, como se estivesse dividida entre você, o celular e os próprios pensamentos. Agora, inverte a situação. Você já esteve com alguém que te olhou nos olhos, ouviu com atenção, respondeu com calma, e fez você sentir que naquele momento nada mais importava além daquela conversa? Qual dessas pessoas você considera mais atraente? A resposta é óbvia, mas a prática é rara. Vivemos em um mundo onde quase ninguém está realmente presente. As pessoas estão sempre pensando no próximo passo, na próxima mensagem, na próxima distração. E é exatamente por isso que presença verdadeira se tornou algo tão magnético. O estoicismo sempre valorizou isso: estar no momento, não como um conceito bonito, mas como uma forma de viver com consciência. Marco Aurélio refletia constantemente sobre a importância de viver o agora, porque é o único tempo que realmente temos controle. Mas quantas vezes você está vivendo e, ao mesmo tempo, não está? Seu corpo está ali, mas sua mente está longe. E quando isso acontece, sua energia se fragmenta. Agora pensa em uma luz. Quando ela está espalhada, ilumina pouco. Mas quando está focada, concentrada, ela ganha força. Assim é a sua presença. Quando você está inteiro, você transmite intensidade, clareza, conexão. E as pessoas sentem isso imediatamente. Elas se sentem vistas, ouvidas, valorizadas. E isso cria algo raro hoje em dia: conexão real. Socialmente, isso muda tudo. Enquanto a maioria compete por atenção, quem oferece presença se destaca sem esforço. Porque ouvir de verdade, olhar nos olhos, não interromper, não se distrair, se tornou quase um diferencial. Epicteto já ensinava que devemos estar atentos ao momento presente, porque é ali que nossa vida realmente acontece. E quando você vive isso, algo muda dentro de você. Você reduz a ansiedade, reduz a sensação de pressa e começa a viver com mais calma, mais clareza. Você deixa de ser arrastado pela vida e passa a experienciar cada momento com consciência. E como aplicar isso na prática? Simples, mas não fácil. Quando estiver com alguém, esteja de verdade, guarde o celular. Olhe nos olhos, ouça sem preparar resposta enquanto o outro fala. Quando estiver fazendo algo, faça apenas aquilo, sem dividir atenção, sem pressa mental. No começo, sua mente vai querer fugir, isso é normal. Mas toda vez que você traz ela de volta, você fortalece sua presença. E aos poucos, isso se torna natural. E quando se torna natural, você percebe algo poderoso. Você não precisa fazer esforço para ser interessante, porque pessoas raras não são aquelas que falam mais. São aquelas que estão mais presentes. E no meio de um mundo distraído, quem está verdadeiramente presente se torna inesquecível. Hábito número 5. Ter propósito. Pessoas que sabem para onde vão são magnéticas. Você já sentiu que está apenas vivendo, mas não exatamente indo para algum lugar?
Como se os dias passassem, um após o outro, e no fundo, faltasse direção? Agora pensa em alguém que claramente tem um caminho. Não precisa ser alguém famoso, rico ou perfeito. Mas é alguém que acorda com intenção, que sabe o que está construindo, mesmo que ainda esteja no começo. Existe algo diferente nessa pessoa, não existe? O estoicismo sempre valorizou isso. Viver com propósito é viver com clareza. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. E essa frase carrega um peso enorme. Porque quando você não tem direção, qualquer coisa te distrai, qualquer opinião te influencia, qualquer dificuldade te faz parar. Mas quando você tem propósito, você ganha uma espécie de estabilidade interna. Agora imagina um barco no mar. Sem direção, ele depende das ondas, do vento, do acaso. Mas com um destino claro, ele pode até enfrentar tempestades, mas continua avançando. Assim é você. Quando você tem propósito, sua energia deixa de ser dispersa e passa a ser direcionada. E isso cria algo extremamente atraente: consistência. Pessoas com propósito não vivem de motivação momentânea. Elas vivem de compromisso. E isso muda completamente a forma como elas se posicionam no mundo. Elas falam com mais firmeza, tomam decisões com mais clareza e não se perdem facilmente em distrações. Socialmente, isso gera admiração imediata, porque a maioria das pessoas ainda está tentando descobrir o que quer, enquanto poucas já decidiram para onde estão indo. E mesmo que o caminho ainda não esteja perfeito, a direção já cria respeito. Maquiavel observava que líderes fortes não são aqueles que agradam todos, mas aqueles que demonstram convicção. E convicção nasce de propósito. Internamente, o impacto é transformador. Você deixa de sentir vazio e passa a sentir significado. Mesmo nos dias difíceis, existe um motivo para continuar. Mesmo nos momentos de dúvida, existe um ponto de retorno. E isso fortalece sua mente, sua disciplina, sua identidade. E na prática, como aplicar isso? Você não precisa ter tudo resolvido, mas precisa começar a se perguntar: para onde eu quero ir? O que você quer construir? Que tipo de pessoa você quer se tornar? O que você não aceita mais na sua vida? Escreva isso, reflita, ajuste ao longo do caminho, mas não viva no automático. Porque quando você começa a viver com direção, mesmo que imperfeita, algo muda. Você para de se sentir perdido e passa a se sentir em movimento. E no fim, pessoas não são atraídas apenas pela aparência. Elas são atraídas por quem transmite, mesmo em silêncio, que sabe exatamente que tipo de vida está construindo. E isso é impossível de ignorar. Conclusão: o que realmente te torna inesquecível. No fim, percebe o que tudo isso tem em comum? Não é sobre tentar parecer mais interessante, não é sobre chamar atenção e muito menos sobre agradar todo mundo. É sobre algo mais profundo, é sobre como você se posiciona diante da vida. O silêncio que não implora por validação, o autocontrole que não se deixa abalar, o cuidado consigo mesmo que demonstra valor, a presença que cria conexão real e o propósito que dá direção a tudo isso. Esses não são truques, são construções internas. E é exatamente por isso que funcionam, porque enquanto a maioria está tentando mudar o externo, poucos estão fortalecendo o interno, e é ali, no invisível, que nasce o que realmente atrai. Marco Aurélio já entendia isso quando refletia que a verdadeira grandeza de uma pessoa está no domínio de si mesma. E quando você começa a viver dessa forma, algo muda silenciosamente. Você para de correr atrás de atenção e passa a ser alguém que naturalmente chama a atenção. Você para de buscar aprovação e passa a viver com convicção. Você para de se adaptar para caber e começa a se tornar alguém que ocupa espaço com presença. E talvez o mais importante de tudo, você começa a se respeitar, e quando isso acontece, o mundo ao seu redor responde. Porque no fim, a verdadeira atração não vem do que você tenta mostrar, vem do que você se tornou. Agora eu quero saber de você. Qual desses hábitos você percebe que mais precisa desenvolver na sua vida hoje? Comenta aqui embaixo, porque esse simples ato já é um passo de consciência. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala de motivação passageira, a gente constrói força mental de verdade. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, eu recomendo que você assista agora esses 2 vídeos aqui do canal.
eles vão aprofundar ainda mais esse processo de autocontrole e clareza. A jornada começa dentro, e poucos têm coragem de seguir por esse caminho. Mas agora, você já sabe por onde começar. Nos vemos no próximo vídeo.